partir de agora, na programação do nosso evento, antes do encerramento, nós temos previsto 30 minutos para debates. Eu, pessoalmente, tenho o privilégio, aqui vou aproveitar aqui de ser o moderador, ter algumas perguntas. Mas os que quiserem encaminhar perguntas por escrito são muito bem-vindas a qualquer um ou a mais de um dos palestrantes. Caso, neste período das perguntas por escrito, ainda sobrar tempo dentro dos 30 minutos, o Galeazzi e o Paulo dizem que são rigorosos em concluir dentro do tempo programado. Caso houver tempo, poderemos abrir ainda, se houver poucas perguntas por escrito, etc., poderemos abrir para perguntas de viva voz. Mas antes eu gostaria de chamar os demais palestrantes, o Cunha, o Renato, como é o nome do que vai... O Hugo Stram, por favor, que vão ficar aqui conosco para responder as perguntas aqui na frente do auditório. Bom, eu vou fazer, dentro do imenso universo que foi apresentado aqui, eu gostaria de selecionar alguns pontos e dar início ao debate fazendo algumas perguntas, na realidade, uma ou duas no máximo para cada um dos palestrantes. Primeiro, foi citado pelo Renato que tem uma usina já em operação com essa tecnologia no Chile. Né? Foi isso, né? E, então, eu gostaria de saber se vocês conhecem as características daquele carvão, se são semelhantes aos de candiota, em teor de cinzas, enxofre, posição em ranking, betuminoso, subbetuminoso, etc. Isso é a primeira coisa. E eu acho que eu ouvi mal, mas então eu gostaria de confirmar. Vocês estão prevendo R$50 o megawatt-hora produzido, ou eu ouvi mal essa informação? Seria um resultado fantástico em termos de baixo custo do megawatt produzido, com o grau de exigência, vamos dizer, ambiental que está sendo proposto. Eu acho que é o melhor eu fazer as 4 perguntas. Se vocês me permitem, talvez porque eu teria uma para cada um dos... Fazer as 4 e depois, na ordem, a gente poderiam responder. A segunda, para o Cunha, a minha dúvida é o seguinte: como é que está a Usitesc? A Usitesc, para mim, é a esperança da continuidade da indústria carbonífera, de mineração e de geração termoelétrica em Santa Catarina. Não vejo outra. Pelo menos, lógico, não daqui a 1, 2, 3 anos, mas daqui a 10, 15 anos é a grande esperança. Então, a minha pergunta seria isso: em que pé está a Usitesc? Para o Guilherme, tu colocaste aí a questão da gaseificação, né, do carvão como uma rota para melhor utilização do carvão, do nosso carvão. Eu pergunto se vocês têm algum tipo de cálculo que avalie economicamente uma eventual competitividade do gás natural produzido do carvão com as imensas jazidas que aumentam dia a dia de produção de gás natural produzido no pré-sal. Então, eu realmente tenho uma dúvida imensa se existe qualquer possibilidade de que um gás natural produzido do carvão venha a ter qualquer competitividade. E diria mais, Guilherme, por isso que é o seguinte, não é uma crítica à tua palestra, mas é o seguinte: eu acho que a gente tem que tentar procurar aquelas coisas que são mais reais, mais concretas, porque senão tu confunde, qualquer pessoa confunde aquilo que é real com aquilo que é puramente teórico e tal, que não teria aplicabilidade prática nenhuma. Inclusive, só para dar uma informação, a Sasol, na África do Sul, que foi a grande iniciadora da gasificação, Sintrop Fischer, para fabricar combustíveis, por problemas geopolíticos, como tu bem ressaltou, ela está estabilizada ou em regressão. Hoje ela é mais uma empresa de venda de combustíveis do que de fabricação de gás e de coisa. Ela não tem nenhum plano de avanço. Ela mantém o que ela já existia produzindo, mas não está indo diversificando para outras coisas. Bom, por fim, Bruno, esse tema talvez seja o que mais me interessa. Coque no Brasil, coque para siderurgia, 3 bilhões de dólares por ano de importação,
Tal. Eu te diria assim, tu colocaste ali a questão de a qualidade, as propriedades coquificantes do carvão é o principal problema. Não, o principal problema é poder produzir carvão. Nós temos grandes jazidas de carvão coquificável, que são as jazidas do litoral, Santa Terezinha e tal. São extremamente difíceis de produzir, caríssimas. Um projeto, na época, a gente avaliava que um projeto que tem que ser integrado, porque ele envolve a mina, que já é complicadíssimo, o beneficiamento, a gente poderia, na camada S Santa Terezinha 4, facilmente obter um carvão de 15% cinza, sem maior dificuldade, baixo enxofre, 0,7, 0,8, mas uma mina que seria caríssima, mas teria que ter uma usina termoelétrica, porque ao beneficiar um carvão de 15 vai me sobrar uma grande quantidade de carvão que eu teria que usar como para termoeletricidade, não posso botar no mar, botar fora, e mais um sistema de transporte de umas 1,5, 2,5 milhões de toneladas que eu teria até o centro do país para entrar nas usinas agregadas a coque de carvão vegetal. Então, o problema é esse. Tem uma jazida de ótima qualidade. Por outro lado, eu acho que a rota que vocês estão procurando de tentar usar como PCI é excelente. É o que é mais imediato. Um projeto de 2 ou 3 bilhões de dólares no Brasil não é todo dia, nunca não saiu ainda, nem a Vale do Rio Doce chegou a pensar nisso, esteve lá trabalhando conosco na CPM na época, e não avançou. E, por fim, uma perguntinha só para ti. Eu não entendi por que tu não citaste vamos dizer, a produção de ferro-gusa a partir de carvão vegetal, que representa um papel importante, numericamente importante. Eu não, pelo que eu entendi, estava junto ali coque de carvão vegetal e coque de carvão mineral, o de biomassa e o natural. Foi o que eu entendi, posso eu ter entendido mal. Então, sendo assim, eu passo primeiramente para o Renato, por favor, para dar início às respostas. Alcides, obrigado. Eu vou deixar a parte de comercialização com o meu amigo Hugo, que é um pouco mais difícil essa parte, e ele está mais enfronhado nessa parte do desenvolvimento do negócio. Quanto ao Chile, né, nós temos 2 unidades de leite fluidizado circulante, do mesmo tipo que eu apresentei aqui, são de fabricação da Foster Wheeler, a caldeira. Eles não têm lavador de gases, o carvão é importado da Colômbia, ele tem menos cinza, né, e o calcário é importado da América Central, certo? É um calcário mais puro, e essa usina ela fica na beira do mar, né? Poderia até usar a água do mar para um lavador de gases, né? Que a própria água marinha faz esse processo sem a necessidade do calcário. Mas existem usinas que utilizam, e nós vimos isso na China, carvões piores do que do Brasil, né? E, inclusive, misturas de carvões piores do que o Brasil, e funcionam muito bem no leite fluidizado, muito melhor do que na queima de carvão pulverizado. Com relação à pergunta feita sobre o preço do CVU, o que significa isso, né? Antes do leilão, os projetos que vão concorrer no leilão de venda de energia, eles definem antecipadamente o CVU e a inflexibilidade. A nossa inflexibilidade é em torno de 50%. O leilão, ele começou, esse leilão de novembro de 2014, é um A-5, ele começou num preço, se não me engano a memória, de R$ 207. Então, existe uma pilha de projetos que estão tentando vender energia e existe uma demanda que o governo define antecipadamente em função das necessidades das várias distribuidoras. Esse número da demanda a gente não tem conhecimento. Começou nos R$ 207 por megawatt-hora o ICB, que eles chamam o ICB do leilão, e chegou quando a oferta desses projetos, à medida que o preço vai caindo, projetos que estão com preço de viabilização mais elevado vão saindo fora. Quando a pilha de projeto que está participando do leilão chega perto da demanda que o governo vai comprar, o governo faz uma rodada de fogo. Quem entrar no preço, quem atender até o nível da demanda num preço compatível, vende. Quem entrar com preço acima, um pouco acima e ficar fora dessa pilha da demanda, fica fora do leilão nessa rodada de fogo. Nós tivemos a felicidade de vender, entrar na rodada de fogo, e vendemos a energia a R$ 202 a megawatt-hora aproximadamente. Então, o que significa isso?
Essa inflexibilidade, 50%, nós vendemos a R$ 202. Todo o nosso investimento vai ser coberto por esses R$ 202 o megawatt-hora. E a usina ela vai despachar 50% do ano, 6 meses, e sempre a 100%. Porque se nós despacharmos menos de 100%, a nossa eficiência é menor, o nosso consumo é maior, então o preço não bate. Nós vamos despachar 50% do ano a 100% de carga. E o resto do ano? O resto do ano, o governo pode despachar por razão elétrica ou em função do PLD. Aí entra o CVU. Quando o PLD, quando começa a haver falta de outras formas de energia que já estão vendidas e garantindo a energia de base, seja ela usina hidrelétrica ou até complementar, o governo vai chamando, digamos, numa época de seca, o governo vai chamando a despachar outras fontes de energia que estão paradas. Então, quando esse PLD chega acima de 50%, a nossa usina vai ser despachada. R$ 50 o megawatt-hora. Então, esse CVU é o que vai ser fora da inflexibilidade no caso de uma necessidade do governo. Como exemplo, esse ano, o ano passado foi despachado usina a 1.100 o CVU. Só que o governo definiu um patamar, na época era 700, 738. E agora baixou, eu não sei se é 400 ou 380 o CVU está teto. Então, mesmo que a usina tenha um CVU de 1.180, ela vai ser reembolsada, o sistema vai pagar 380 e o restante vai ser coberto por outras taxas e encargos do sistema elétrico. Espero que tenha sido claro. Disponibilidade no leilão. Sim, sim. A termoelétrica vende por disponibilidade. E 50% do tempo a R$ 202 o megawatt-hora. O CVU, por exemplo, da usina de Charqueadas é R$ 180. Você tem uma ideia de diferença de preço. Basicamente, o CVU é composto pelo combustível. O que entra no cálculo do CVU é reembolso do carvão e reembolso do OIM variável, aquele que está acima do OIM fixo. Então, a usina, o projeto, ele não ganha dinheiro despachando acima da inflexibilidade. Ele só é reembolsado pelo custo dele. Falar um pouco sobre a Usitesc. A Usitesc, Usina Termoelétrica Sul-Catarinense, é um projeto que vem se desenrolando há alguns anos. Ele nasceu, a rigor, nasceu em 1999. Né? Na época, ele era uma proposição de 2 carboníferas. E as 2 carboníferas lograram obter aporte de recursos da Agência Americana de Desenvolvimento para fazer o estudo de viabilidade dessa usina. De lá para cá, o projeto foi realizado, um projeto básico foi realizado, o licenciamento ambiental foi obtido, nós tivemos a licença de instalação emitida em março de 2010, aí ela tem validade até março de 2016, e o projeto para dar início à construção só está dependendo da venda da energia em um leilão. Existe um grupo investidor com sede no centro do país, que detém hoje o controle sobre esse projeto, e esse grupo investidor está em busca de um sócio, um outro sócio, para viabilizar financeiramente o projeto. Né? Nós estamos já cadastrados para participar do próximo leilão A-5, que vai ser em 29 de janeiro de 2016, e a nossa esperança é que, vendendo energia nesse leilão, o projeto ganhe condições, receba o seu contra-cheque para viabilizar os pagamentos dos financiamentos. Né? E é basicamente isso que resta para a viabilização do projeto, que tem, em termos de tecnologia e seleção, inclusive de fornecedores de equipamento, já está bastante adiantado. Ou seja, hoje nós temos condição de dimensionar todos os custos de investimento, os custos operacionais, e temos que resolver a equação financeira. Na realidade, é basicamente isso. Eu passaria para o Guilherme, mas antes só uma pequena complementação, uma coisa assim de comparação. Nós temos, assim, na produção normal do carvão, nós temos cinza e piritas que produzem enxofre.
Isso é uma coisa para mim que cai de maduro há anos e anos, inclusive quando estive na CRM e tal, lutamos para tentar achar uma solução. É uma coisa tecnologicamente da maior facilidade, nós não conseguimos resolver. Ao mesmo tempo, de repente, uma coisa altamente complicada e de difícil competitividade, entende? Eu só fazendo essa comparação, sem querer fazer qualquer crítica, que eu acho que essa comparação precisa ser feita também, é só essa minha. Bom, agradeço a pergunta, né? Respondendo objetivamente, né, nós não fizemos esse estudo comparativo. Tá. Não fizemos, né? Você falou no caso da Sasol, realmente ela vem investindo mais na produção de combustíveis líquidos, né? Tanto é que eles participam de algumas usinas GTL, né? Conversão do gás natural em líquidos, né? Porque realmente agrega mais valor, né? O de mercado, o combustível líquido comparado ao gás natural, e principalmente no Oriente Médio, que tem muito, né? Na África do Sul não tem tanto, mas ela investe também no Oriente Médio. Mas olhando a situação econômica aqui do Estado, né? Nós temos demanda por gás natural, né? Nós importamos da Bolívia, né? E a nossa usina lá térmica de Uruguaiana era alimentada via gasoduto Argentina, né? Então, e depender de países de fronteira não nos dá seguridade, né? Segurança energética. Então, é questionável, né? Esse tipo de dependência, né? Então, por essa forma, a gente consegue suprir o gás natural nacional, né? De forma nacional. E temos boas perspectivas, né? Foi falado no último leilão, né? Um dos que foi aprovado foi da Bolognese, né? A Bolognese vai investir numa usina de regasificação, então deve comprar gás natural liquefeito da África, provavelmente. Mas vão investir em 1.200 megawatts, né? Nessa usina térmica baseada em gás natural, né? E a Copelme também está investindo, né? Na gasificação. Se tiver alguém da Copelme ou da Sulgás, depois pode pedir a palavra, né? Mas a tendência é que a Sulgás, acho que já tem até um memorando assinado, né? Que comercializaria então o gás natural, né? Então eu vejo boas perspectivas, né? Principalmente em termos de segurança, produzir aqui em casa, né? Obrigado, Guilherme. Então, a última pergunta seria, depois está aberto para quem, todos os colegas quiserem fazer outras questões. Então, eu acho que tu entendeu a minha pergunta, então passaria para ti para responder, por favor. Antes de ir diretamente para a resposta da pergunta, só em cima do comentário, dentro do laboratório de siderurgia já foram feitos estudos com os carvões litorâneos, né? A nossa decisão junto, por exemplo, a nossa parceira industrial hoje no estudo de carvões nacionais, foi pensando no que hoje nós temos disponível de carvão para estudos de coqueficação. É de conhecimento dos professores, do grupo de pesquisa, que os carvões litorâneos realmente são carvões propícios para a coqueficação, mas hoje a gente está pensando numa solução um pouco mais imediata. Então, trabalhar com carvões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina hoje foi a nossa escolha. Em relação ao carvão do Rio Grande do Sul, a gente não pensa ele hoje só para PCI, a gente pensa ele também para coqueficação. Ele não entraria como um carvão coqueficante. Existe hoje dentro das coquerias a introdução de carvões que não são coqueficantes para a produção de coque, né? Então o carvão do Rio Grande do Sul também recebe a oportunidade. Eu vou desenvolver o meu estudo de doutorado dentro dessa área, vou utilizar o carvão do Rio Grande do Sul para a produção de coque. E respondendo agora assim a pergunta que durante a apresentação talvez não tenha ficado bem claro, realmente o Brasil ele se destaca no cenário mundial, né, pela produção de ferro-gusa com carvão vegetal, é um dos únicos países no mundo que produz, e tem uma produção muito grande, 25%, em torno de 25% da nossa produção de ferro-gusa é proveniente de carvão vegetal, só que no cenário que a gente estava apresentando ali, no cenário que eu estava apresentando, são usinas integradas que chegam até a fabricação de aço. Nós temos algumas usinas a carvão vegetal que são integradas, então chega, além do estágio de fabricação de ferro-gusa, também chega na fabricação de aço, mas o cenário ali mostrava só as usinas integradas a coque, justamente para
focar um pouco mais no objetivo da palestra aqui, que é trabalhar em cima de carvões minerais. Obrigado, Bruno. Acho que ficou perfeitamente esclarecido. Então, eu abriria, mas nós temos aí por volta de 10 a 15 minutos. Opa! É apenas uma contribuição. O Guilherme entrou na questão da carboquímica, né? E falou no Fischer-Tropsch, que é a liquefação de forma indireta, né? Eu queria chamar a atenção que também existe a alternativa da liquefação direta, e ela foi desenvolvida na década de 70. As grandes petroleiras americanas, todas elas desenvolveram esse tipo de tecnologia, que é baseada no processo Burgess, que é uma pressão muito alta, uma lama de carvão pulverizado com um solvente doador de hidrogênio. Ele é submetido a alta pressão, alta temperatura, e o resultado disso é um petróleo sintético. E esse petróleo sintético, ele segue, depois de produzido e depois de filtrado, um processamento convencional de craqueamento, como uma refinaria de petróleo qualquer, tá? Isso está nas prateleiras, né? Exxon, Ashland Oil Company, Chevron, todas essas grandes empresas americanas, Conoco, Texaco, todos eles desenvolveram esse tipo de tecnologia. Está lá nas prateleiras. Me lembro uma ocasião, viajando nos Estados Unidos, que, numa reunião com o pessoal da Exxon, eles disseram, olha, o Brasil pode entrar nesse projeto com um investimento de $1 milhão. Isso foi em 1988. E com $1 milhão teria acesso a toda a informação que eles tinham desenvolvido até então sobre esses processos. Eu estou colocando isso só para chamar a atenção que existe uma alternativa, além do Fischer-Tropsch, que é a hidrogenação direta, né, para a produção de petróleo sintético. É isso. Mas, olha, nossas perguntas por escrito, na prática, já venceram o tempo, então está aberto a quem quiser fazer alguma palavra de viva voz aqui, alguma pergunta de viva voz para qualquer um ou mais de um dos palestrantes. Eu não sei o nome, desculpe, tá. Para quem será dirigida a pergunta? Eu acho que pode. Meu nome é Antônio Corrêa. Eu fazia a pergunta para o projeto esse da Tractbel. A gente conversou bastante do ponto de vista tecnológico. No início da nossa conversa aqui foi destacado que é buscar o equilíbrio entre a parte tecnológica e a parte ambiental. Como é que está a parte do licenciamento ambiental do projeto de vocês? Olha, a parte ambiental, nós começamos esse projeto há muito tempo atrás. Foi pedido um termo de referência para o IBAMA emitiu. Esse termo de referência caducou. Em 2013, nós reativamos esse licenciamento ambiental. Inclusive, o representante do IBAMA, que é o Rafael Macedo, que é uma das referências de usina térmica carvão dentro do IBAMA, nos ajudou muito. Emitiram um termo de referência para fazer o EIA-RIMA, mas eles exigiram, em paralelo, que fosse feito um estudo da bacia aérea da região de Candiota para ver o suporte das emissões aéreas dentro daquela bacia aérea, porque havia muita reclamação de doenças pulmonares e chuva ácida no Uruguai. E aí foi feito um estudo técnico, foi procurado uma entidade autônoma, contratada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse estudo foi gerenciado pela EPE, MME e analisado e aprovado pelo próprio IBAMA, com apoio do Rafael Macedo, que está aqui. Esse estudo ele definiu vários cenários, e nesses cenários eles simularam despacho de usinas existentes e já licenciadas. E a Pampa, ela entrou por último porque ela não estava licenciada naquela época. Então, tinha os projetos da CGTE, que foram simulados, todos eles com 100% de carga. Um outro cenário foi os projetos licenciados. Quais eram os projetos licenciados na época? Eram os dois da antiga MPX, que é a Seival, e a MPX Sul, que hoje estão de posse da Eneva.
e foram também agregados às usinas da CGTE, as 3, mais esses 2 projetos da Eneva, que é em torno de 1.300 megawatts, com 100% de carga. E depois foi feito mais uma simulação entrando os projetos que estavam sendo licenciados na época, que era a Pampa Sul, com 2 unidades, uma unidade D da CGTE e um projeto da Star Energy, que era do Grupo Bertin. Esse pessoal da Star Energy não entrou nesse estudo, eles declinaram porque disseram que o projeto deles seria postergado para o futuro. Então, foi feito esse estudo com esses 3 cenários das usinas existentes, das usinas licenciadas, que já tinham licenciamento, e das usinas que queriam ser licenciadas. Esse estudo foi feito no ano de 2013 e foi aprovado pelo EPE, enviado para o IBAMA, que também aprovou, e aí sim nós pudemos dar sequência no nosso licenciamento, que foi feita audiência pública em 3 cidades, em Candiota, Ulha Negra e Bagé, em agosto de 2014, recebemos a licença prévia em novembro de 2014 e participamos do leilão de novembro. Obtivemos a licença de instalação e estamos continuando o processo de desenvolvimento e licenciamento da usina. O IBAMA... Não, a base desse estudo da bacia aérea aprovou o nosso licenciamento e de todas aquelas que estavam já licenciadas, podendo todas serem despachadas a 100% de carga dentro dos limites do CONAMA. Então, isso foi provado por estudo não feito pelo empresário privado, nem feito pelos interessados, mas sim por empresas autônomas. E só com a aprovação desse estudo é que o IBAMA deu prosseguimento do licenciamento. Quero contar aqui que o IBAMA é uma área muito criteriosa e muito exigente nessa parte de licenciamento ambiental, porque a responsabilidade deles perante a imprensa e perante a comunidade e dos próprios técnicos do IBAMA é muito grande. Então, eles são muito criteriosos em cima das análises, dos estudos, quer seja do EARIMA, quer seja do Projeto Básico Ambiental, que a gente encaminhou para eles. E a gente continua trabalhando junto com o IBAMA, tendo visitas de vistoria, e estamos tentando atender e continuar o projeto da melhor forma possível. Até agora estamos com o licenciamento em dia. Okay. Sérgio Scherer, ex-Piratini, ex-projeto siderúrgico de Santa Catarina, um monte de coisa. Ô, Schmidt, eu gostaria de saber, falou em Jacuí, a usina de Jacuí, um momentinho. Ela tem alguma coisa a ver com o malfadado processo da CRN e daquele esqueleto, que é um monumento à nossa incompetência, que tem, quem for até Charqueadas, antes de Arroio dos Ratos, olha à direita, tem um maravilhoso arcabouço lá, que deve ser uma usina de 350 megawatts, fruto da CRN, que ali é onde devia fornecer carvão para a Petrobras fazer uma carboquímica chamada Companhia Rio Grandense de Nitrogenados, não sei se é do tempo de vocês, o certo é que não saiu nada. Porto Alegre, um grande centro consumidor, em cima do carvão, não tem uma termoelétrica de peso próximo dela. Jacuí 1 tem alguma coisa a ver com aquele esqueleto lá em Granja Carola? Engenheiro Scherer, eu sou morador aqui em Porto Alegre, passo todos os dias nesse projeto. A dor que eu sinto é a mesma do senhor. Eu entrei na Eletrosul para desenvolver esse projeto. Na época, o governo federal teve dificuldades, isso estou falando no ano de 92, já esse projeto, o nitrogenado, eu não conheço, né? Em 92, o governo teve uma deficiência de caixa e só conseguiu concluir o projeto que hoje nós temos em Jorge Lacerda, que foi a UTLC de 350, eram 2 usinas similares, do mesmo tamanho. A UTLC foi inaugurada em 1997, isso já faz quase 20 anos, e a usina de Jacuí nunca foi à frente. Quando ela ficou na Tractebel, ela foi licenciada em 2001, em 2002 existia a intenção de se fazer a usina, mas o grupo
teve prioridade em outros projetos pelo mundo e não investiu em Jacuí, colocou à venda a usina em 2004 e não existia naquela época ainda os leilões de venda de energia direta às distribuidoras, né? Talvez hoje ele tivesse sucesso. E dali para frente, os outros empreendedores que tentaram construir a Jacuí ou complementar, não tiveram sucesso. Ok, obrigado. Bom ser velho, a coisa é bem mais complicada do que isso. Esse estado ganhou uma rasteira por culpa dos gaúchos, com a Companhia Rio Grandense, que ele picou com um grande investimento em Leão 2, não fez nada, e ganhou como compensação uma usina de gaseificação de gás pobre em Rio Grande. Quem é que sabe? E em função disso ele abriu. Quem é que sabe dela? E a Cientec não foi sequer consultada sobre o processo de gaseificação. É por isso que nós estamos mal, meu amigo. Esse Estado não sabe o que quer. Obrigado, Scherer. Então, o Galhazi, o nosso coordenador aí do Conselho Técnico Consultivo do CENG está e será, aí encerraremos, depois passaremos ao Paulo para fazer o encerramento oficial. Me permite, quando divulgamos o convite para esse evento, mandamos por e-mail e foram interessantes algumas respostas, sempre questionando, com questionamento. Pelo título, principalmente. O título é o uso do carvão gaúcho para o desenvolvimento sustentável do Estado. Há um questionamento já do título. Se é possível pensar assim, não seria o uso do carvão, o uso sustentável do carvão, não era esse que deveria ser o título do evento, o uso sustentável do carvão para o desenvolvimento do Estado. O questionamento é que a palavra sustentável que está ganhando uma conotação cada vez mais larga, coitado. Mas assim, ó, de qualquer forma, a pergunta fica aí. Essa é a pergunta que queremos fazer para todos vocês. E daí, dando continuidade a esse questionamento, que eu gostaria de saber de tudo, o que poderíamos dizer desse evento, o que poderia dizer para o Rio Grande do Sul, para o nosso governador, a respeito do carvão. Nós queremos fazer um documento a partir deste evento, que seja, digamos, o posicionamento desta entidade, o CENG, a partir da discussão em cima de propostas, e aqui trouxeram uma riqueza muito grande de experiências. Mas, na prática, eu gostaria de que tivéssemos agora aqui uma resposta política para as duas questões. Para aqueles que questionaram o nosso convite, se é possível, sim, um desenvolvimento sustentável. E a outra, o que podemos dizer para o governador ou para este Estado sobre o nosso carvão? Porque o que nos motivou a fazer esse evento, o Antoniazzi que me ajude, foi exatamente levantar a questão que nós temos uma grande riqueza e que ela deva ser divulgada, aproveitada. Então, faço essas duas perguntas, quer dizer, o questionamento do título e o que podemos dizer para o Rio Grande e para o governador sobre o nosso carvão. Vamos deixar como está? Essa é a pergunta, para cada um de vocês. Ok. Eu passarei direto aqui para o Guilherme, com o poder de síntese que todos os nossos palestrantes têm, para que a gente possa tentar ver as respostas mais adequadas possível. A pergunta difícil do Galhazi. Alô? Acho que é uma pergunta difícil e não sei se, somando todas as respostas, espero conseguirmos dar um retorno favorável nessa indagação aí. Eu acho que somando todas as palestras, nós podemos ver que existem tecnologias, né, que avançaram muito aí nas últimas décadas, né? Então, tecnologicamente, temos condições de explorá-lo, explorar o carvão de uma forma mais sustentável ambientalmente, principalmente, que é o estigma que o carvão carrega, né? Acho que foram exploradas várias possibilidades, né? E todas elas pertinentes ao cenário econômico do país, né? Tanto em termos de geração de energia elétrica, e a Pampa Sul vem com um projeto bastante inovador e em termos de tecnologia, né, que garante uma minimização aí das emissões, né, e aumento da eficiência.
também, no meu caso, eu explorei algumas outras possibilidades, né, que também vêm de encontro às necessidades da economia, né? E mesmo dei uma pincelada no aspecto de resíduos sólidos, né? Então as cinzas também podem contribuir, podem transformar de um resíduo sólido em benefício à sociedade, né? Mencionei ali pavimentos, construção civil, né? Várias aplicações. Então acho que para o governador e para a sociedade, principalmente, nós podemos falar com muita convicção, né? Que temos várias alternativas, né? Podemos garantir, pela soma dos atores aí envolvidos, a exploração sustentável e abrangente, né? De forma a atender diversos segmentos aí. E eu acho que a gente não pode protelar mais esse processo, né? Nossa situação financeira é bastante esclarecedora, né? Então eu acho que passou da hora, né? Por que não investir no carvão, né? Obrigado pela pergunta, ela é realmente muito interessante, mas quando a gente... Acho que a bateria tá... Quando a gente fala em sustentabilidade, ela realmente tem um peso diferente para cada uma das áreas, né? Quando eu falo sustentabilidade em siderurgia, eu fico bem tranquilo em falar em sustentabilidade, porque dentro do cenário siderúrgico, a gente vai necessitar de carvão ou sim nos próximos muitos anos. Porque não é uma questão de geração de energia, onde a gente tem opções de escolha. Dentro do cenário siderúrgico, a gente precisa de carvão para geração de gás redutor. Então o carvão vai ser presente na siderurgia pelo menos por mais 100 anos, até a gente chegar em tecnologia que não existe para geração de aço sem materiais carbonosos, né? Então, dentro do cenário siderúrgico, a gente precisa investir em conhecimento, investir em tecnologia para transformar o nosso carvão aqui, sim, em um produto como outros países fazem. E como recado para o governo, ou mesmo, eu não diria somente para o governo, porque eu acho que a gente compartilha como sociedade, empresas privadas, setor privado e setor governamental, a gente compartilha essa dificuldade, tanto as empresas, as mineradoras, que tem que se mostrar o interesse em olhar para o setor siderúrgico de uma maneira diferente, o nosso setor siderúrgico que tem que olhar para o nosso carvão, né, porque a verdade é que o setor siderúrgico hoje não enxerga carvão brasileiro. Então, o que a gente precisa é valorização e investir também em pesquisa. Por exemplo, a gente tem um dos seminários de siderurgia, onde a gente aborda alguns temas ligados. A gente não vê nenhum trabalho envolvendo carvões nacionais para utilização em siderurgia. Recentemente eu tive agora na Austrália, e a Austrália tem uma grande reserva de lignito, né? E eles tinham mais de 100 trabalhos envolvendo o uso de lignito para usos siderúrgicos. Então, fica para a gente parar para pensar de quem é a responsabilidade, se a gente realmente precisa achar um responsável ou se a gente pode compartilhar essa responsabilidade e buscar uma solução. Bom, o que a gente poderia dizer ao nosso governador e ao Síndico, é que nós estamos investindo, nós estamos fazendo, nós estamos colocando 2 bilhões no Rio Grande do Sul, e é com dinheiro de caixa da Tractebel. Não é com financiamento. E nós acreditamos no desenvolvimento do Brasil, mesmo nesse momento de dificuldade, estamos fazendo. E essa é uma usina que ela vai trazer uma economia forte ao Rio Grande do Sul, através da cadeia do carvão, da energia, das cinzas e do cimento. E vai trazer também uma série de serviços e movimentação de outras indústrias que são necessárias a manutenção dessa caldeira, que é uma caldeira diferente. Ela usa muito material refratário e nós vamos ter que usar muito da nossa expertise, das universidades, para desenvolver esses materiais que hoje não existem no Brasil. Sua pergunta é complexa. Sustentabilidade. Se o carvão a exploração do carvão seria sustentável, tá? Eu, dentro da minha área de conhecimento, que é a geração de energia elétrica, eu
que eu posso dizer? Vimos aqui várias discussões sobre várias outras áreas que eu particularmente desconheço, que também são onde o carvão está envolvido. Dentro desse nicho pequeno, que é geração termoelétrica com carvão, o que a gente pode dizer se é ou não é sustentável? Se cada ator fizer a sua parte, né, os órgãos licenciadores, a sociedade e os políticos, cada um vendo, o órgão licenciador vendo a parte de impacto ambiental, destino de rejeitos, parte socioambiental, os políticos. Uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu participei do desenvolvimento desse projeto, que eu estou desde o início, e tenho ido muito à região de Candiota, Ulha Negra e Bagé, é a união dos políticos daquela região. Não só os prefeitos, os vereadores, deputado estadual, deputado federal, todos eles têm nos dado apoio. É um negócio que eu desconhecia no Brasil. Todos os partidos estão nos dando apoio e têm interesse de que aquela região seja desenvolvida. Isso é uma coisa, para mim, é uma coisa exótica, porque eu não esperava uma unanimidade da classe política como a gente está tendo. A sociedade também espera que a gente retribua na forma de um acréscimo econômico no poder da população, na oferta de empregos e no crescimento econômico da região, trazendo mais indústrias para fazer manutenção dos equipamentos, para fazer treinamento de pessoas e serviços pequenos, quer seja de zeladoria, de restaurante e outros mais. Desse ponto de vista, olhando num ponto de vista muito simplório, eu acredito que sim, ele é sustentável. Agora, num ponto mais amplo, vendo área de siderurgia, outras áreas, aí eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar isso aí. Se cada um cumprir com a sua parte, ele se torna sustentável. Essa é a minha conclusão. Eu lembrei um fato aqui, só gostaria de complementar. O investimento anterior no Rio Grande do Sul foi de 5 bilhões na indústria de papel em Guaíba e também é baseado no carvão. Eu acho que o futuro não pode ser muito bom se nós não reconhecermos os erros do passado, para não repeti-los. Tá? Eu vou corroborar com as colocações do Dr. Scherer a respeito de Jacuí, tá? Chamando a minha saudosa amiga Eunice Jacques, colunista de Zero Hora, no primeiro semestre de 1992, se eu não me engano, eu não sei a data precisa, no caderno de economia da Zero Hora, existe uma crônica intitulada O Triste Destino de Jacuí. Tá? Nessa mesma página tem o Cândido Norberto e a Ana Amélia Lemos. Tá? Eu sugiro que procurem isso e deem uma boa lida para entender um pouco da história desse projeto que tem um sapo enterrado lá, ou vários, um banhado inteiro. Né? Obrigado. Bom, concluindo a minha tarefa aqui, eu agradeço a colaboração de todos, muito especialmente dos palestrantes e debatedores, e passo ao Paulo, que vai fazer um encerramento oficial agora do nosso evento. Obrigado. Em nome dos sindicatos de engenheiros do Rio Grande do Sul, agradeço as palestras dos nossos painelistas, foi muito enriquecedora, trouxe mais um pouco mais de conhecimento para todos nós. Agradecer especialmente ao nosso mediador, que seguiu rigorosamente a nossa conversa anterior. Então, foi um mediador nota 10. Agradecer em especial ao Conselho Técnico Consultivo, em nome do Vinícius Galeazzi, cumprimento a todos. Muito obrigado pela oportunidade de levar a todos esse tema que é palpitante, muito complicado, mas que nós estamos. Eu sempre digo que nós temos 4 questões que nós sempre temos que analisar. O aspecto financeiro, nós temos. Nós temos a questão dos nossos profissionais qualificados, nós temos. Nós temos belos e excelentes projetos, nós temos. Talvez o que nos falte ainda um pouco é a questão de gestão de todos esses recursos. Então, eu quero comunicar a todos que as apresentações estarão disponíveis a partir da semana que vem na internet, assim como
todo o vídeo vai se baixar também, ou vai subir, né? Ele sobe para o YouTube, vai ficar à disposição de todos. Especialmente agradecer a presença de todos por terem permanecido até agora. Nós temos um jogo da seleção brasileira, que eu não sei nem quanto é que está o jogo, né? Mas nós estamos lá, enfim, talvez alguma expectativa. Mas antes disso, eu convidaria todos para que fosse até o nosso espaço Senge e fizesse, né, um lanchinho para ir mais reforçado para casa. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.